Alguns de vocês já devem saber, mas Ageu é um dos profetas menores, juntamente com Zacarias, que foram responsáveis por passar uma palavra do Senhor para o povo de Israel. E ambos falaram sobre a reconstrução do templo. Naquele período, o povo de Israel já havia retornado para sua terra, mas o templo de Deus ainda não havia sido restaurado. Então Deus usa a boca de Ageu para falar com Zorobabel, que é o governador de Judá, e Josué, o grande sacerdote da época, para passar uma mensagem para o povo. E no capítulo 1, a partir do versículo 2, Deus diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pense bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então, gente, essa passagem, ela fala muito sobre interesses, sobre planos, sobre objetivos. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Deus é a sua prioridade? Você sabe por que você tem plantado, você tem trabalhado, você tem feito muita coisa, mas você não está conseguindo ter retorno, não está conseguindo ter resultado? É porque você não colocou Deus como prioridade. Você não colocou Deus como centro. Lá em Mateus 6, no versículo 33, fala o que, gente? Fala: põe em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A partir do momento que você coloca o reino de Deus, a obra dele, a sua comunhão com ele em primeiro lugar, depois dos seus interesses, depois dos seus planos e depois das suas vontades, as coisas começam a acontecer. O que Deus está falando aqui para o povo de Israel é o que ele fala para a gente atualmente. É o que Cristo já falou lá em Mateus. Então aqui no versículo 2, 3, Deus fala: fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo está destruído. Ou seja, fica bem você ficar seguindo apenas seus interesses, seus objetivos, enquanto você está negligenciando a sua vida espiritual, negligenciando a sua comunhão comigo, negligenciando o seu ministério, negligenciando a obra. Faz bem? É por isso que você não tem conseguido colher nada. É por isso que você não tem fruto, você não tem resultado. Porque você tem deixado Deus de lado. Nesse ano de 2026, o que Deus está querendo te falar é que você precisa colocar Ele no centro da sua vida. Você precisa colocar Ele no centro dos seus planos, no centro dos seus sonhos. O que Jesus diz? Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai ficar com fome, você não vai ficar com sede, você não vai ficar sem vestes, você não vai ficar sem trabalho, sem o seu salário. Você vai ser suprido. Ele vai provendo tudo aquilo que você necessita, porque ele é seu pai. Mas o que você precisa fazer é colocar ele em primeiro lugar nesse ano de 2026. Não adianta ter muitos planos se Deus não estiver neles. Não adianta ter muitos projetos se Deus não estiver neles. Porque eles não vão gerar frutos. E sabe o que é mais bonito também? É que em alguns versículos seguintes, no capítulo 2, se não me engano, Deus fala o seguinte: no versículo 5: conforme a aliança que fiz com o meu povo, quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Deus está te dizendo que você não precisa ficar com medo. Você pode até achar: se eu tirar meu tempo para fazer isso, não vou ter tempo para fazer aquilo, mas se eu fizer isso para Deus, eu não consigo fazer aquilo. Mas você não precisa ter medo, porque Deus sabe de todas as suas necessidades. O que Ele quer é que você coloque o reino dele
em primeiro lugar. Não negligencie a sua vida espiritual, não negligencie a sua comunhão, não negligencie a obra que Deus está te chamando para fazer. Porque todas as outras coisas que você precisa, Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus vai cuidar. Ele disse: o meu Espírito está sempre com vocês, não tenham medo. Então Deus está falando com você agora, não tenha medo. Coloque Ele em primeiro lugar, que as portas vão se abrir na sua vida. Tudo aquilo que você tem plantado e não tem tido resultados vai mudar a partir do momento em que você colocar Deus em primeiro lugar. Então, gente, se esse vídeo te edificou, se você gostou, curte e compartilha para outras pessoas que também estão precisando ouvir essa palavra. Eu espero que você tenha gostado e tchau, tchau.